Olá, saudações a todas e a todos que acompanham aqui esses nossos programas sobre os grandes pensadores do direito. E hoje, nesse programa em especial, nós teremos a grata satisfação de não receber mas duas grandes pensadoras do direito, a professora Flávia Piovesan, a professora Paula Danese, as duas, além de ter um trabalho conhecido e muito destacado, conhecido de todos, elas têm contribuído bastante aqui com a Escola Superior de Advocacia. Eu queria, sem maiores delongas, já passar a palavra para a professora Paula, que também se encarregará de fazer uma breve apresentação da professora Flávia Piovesan. Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigada, Jorge Bolsinhas, pelo convite, ao professor Adriano também pelo convite no programa. É uma grande honra estar aqui com a nossa querida professora Flávia Piovesan. Para a professora Flávia Piovesan, vou pedir licença, porque o currículo dela é muito grande, então eu vou destacar a professora Flávia Piovesan. Ela é vice-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, professora de Direito Constitucional e Direitos Humanos na PUC. Ela é professora também do IBMEC em Direito Internacional Público, além de ter diversas obras em Direito Internacional e Direitos Humanos. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora Flávia Piovesan, que hoje traz um grande tema, certo? Sobre o que a gente está vivendo no momento, Covid-19, direitos humanos nas Américas, e ninguém melhor do que ela, que vive na prática a efetivação dos direitos humanos. Obrigada, professora Flávia. Um bom dia, eu gostaria de iniciar expressando a minha gratidão, a minha honra por esse convite, querido professor Jorge, querida professora Paula, também o professor Adriano, que estava conosco, dizer aqui da minha satisfação, da minha alegria, um oxigênio nesses tempos pandêmicos, construir diálogos estimulantes. E na comissão nós estamos vivendo muito intensamente as respostas dos estados e de que maneira conformar essas respostas à luz dos estándares interamericanos. Então, o mandato da Comissão Interamericana, e a professora Paula mencionou, tem a honra hoje de ser vice-presidente da Comissão Interamericana, é proteger e promover os direitos humanos na região, nos 35 países da região. Então, desde que fomos impactados, o nosso hemisfério aqui foi impactado pelo Covid-19, que já tinha percorrido outras geografias, nós criamos uma sala situacional para avaliar e fazer um monitoramento detido das respostas dos 35 países, e adotamos uma resolução número 1/2020 sobre pandemia e direitos humanos nas Américas. Nessa resolução, nós lançamos 85 recomendações aos estados. Eu gostaria de tomar a liberdade de fazer uma breve síntese dessa resolução e, claro, dialogar com vocês, ouvi-los e compartilhar aqui questionamentos, desabafos, reflexões. O que eu sinto no meu trabalho na Comissão Interamericana? Quando o vírus aterriza aqui, claro que nós temos lições aprendidas de outras geografias, mas a nossa região carrega singularidades e peculiaridades. Somos a região mais desigual do mundo e a região mais violenta do mundo. E ainda sofremos com os dilemas da institucionalidade democrática. Então, na medida em que o vírus aqui aterriza, esses desafios estruturais se fazem cada vez mais acentuados, agravados e exacerbados. Então, vejam, na região, nós temos 30% da população em estado de pobreza, 11% em pobreza extrema, de acordo com a OIT. Temos 53% no trabalho informal, 1/4 da população que não tem acesso à água. Nós celebramos recentemente a adoção do projeto de lei sobre o marco do saneamento básico. Fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz que é um avanço, mas triste porque 2020, celebrar este avanço, que é um avanço que deveria ter ocorrido há 100 anos atrás, um bem essencial, um direito essencial. Então, o que nós observamos é que o vírus não discrimina, ele não tem passaporte, ele não discrimina, mas o seu impacto é discriminatório. Porque se nós avaliarmos nos 35 países, há uma letalidade desproporcionalmente lesiva, em especial no que se refere aos afrodescendentes e aos povos indígenas. Então, em todos os países da região, mesmo se formos aos Estados Unidos, o grau de letalidade dos afrodescendentes hispânicos chega a ser 3 vezes maior que o dos brancos. Povos indígenas, para a comissão,
também refletem uma grande preocupação pela baixa imunidade, em especial os indígenas, os povos indígenas que vivem em isolamento voluntário. Eles não têm a imunidade que nós temos, em razão até de um estado de pureza no que se refere à sua saúde. Então, nós adotamos esta resolução sempre com a gramática de direitos humanos, as obrigações jurídicas dos Estados no âmbito internacional, respondendo a estes desafios da seguinte maneira: no que se refere à profunda desigualdade, a nossa resolução potencializa aí os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, conferindo absoluta prioridade ao direito à saúde e à vida, inclusive avançando de forma audaciosa na criação de estándares, que eu diria, inovadores, como o direito à ciência, como o direito a políticas públicas baseadas nas melhores evidências científicas, como acesso à informação de forma sólida, confiável, transparente. Então, endossamos uma série de recomendações no campo de direitos econômicos, sociais e culturais, ou seja, os direitos econômicos, sociais e culturais são fundamentais para as pessoas e povos em situação de maior vulnerabilidade. Então, vejam, o direito à saúde, ele está associado ao direito à água potável, ao direito à moradia, ao direito à alimentação adequada, dentre outros. Aí há uma gama de recomendações que alcança as pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade. Como as mulheres, houve um aumento sensível, poderia dizer na casa de 30% a 40%, da violência doméstica em face das mulheres aí numa situação de confinamento. Então, há um olhar específico que adota a perspectiva de gênero para lidar com as mulheres. Temos aí também o desafio das populações LGBTI, povos indígenas, pessoas idosas, migrantes, povos afrodescendentes, pessoas privadas de liberdade, dentre outras. E nós fechamos a nossa resolução com recomendações a respeito do Estado de Direito e democracia, porque mais de 14 estados da nossa região notificaram a OEA oficialmente a respeito da restrição e suspensão de direitos em tempos pandêmicos, o que é autorizado pela OEA. Mas a lupa está aqui com a Comissão Interamericana, para avaliar se as restrições a direitos obedecem os princípios do direito internacional público, direito internacional dos direitos humanos, princípio da legalidade, da proporcionalidade estrita e da temporalidade, ou seja, o mundo pós-Covid, né, esse mundo é temporário, sempre penso assim, é temporário, vai passar, no mundo pós-Covid, essa restrição a direitos não mais se justifica. E há restrições que nos chegaram, por exemplo, ao acesso à informação em alguns países. Há países que punem a crítica, jornalistas presos na Venezuela, em Cuba, Nicarágua, porque divergem da política adotada pelo governo. Então, nós trabalhamos 24 horas, de segunda a domingo, com tweets que permitem uma resposta imediata, monitorando os países. No Brasil, felizmente, tivemos decisões muito emblemáticas do STF, que asseguraram o acesso à informação, que asseguraram o direito à privacidade, que asseguraram o direito também à informação completa das estatísticas, que hoje nós trabalhamos com direitos humanos, nunca foi tão visível a interdependência. Ou seja, não há como assegurar o direito à saúde coletiva sem a informação, sem o acesso à informação. Ao mesmo tempo, não dá para recuperar as nossas liberdades hoje restringidas, né? Adoraria estar com vocês presencialmente na ESA, mas em nome da saúde coletiva é um ato solidário e solitário também, solitário e solidário, nós estarmos em confinamento, já que não há vacina, já que não há tratamento. Então, nós somos a vacina, evitar justamente a difusão do vírus. E eu termino com também o tema da cooperação internacional. Nós temos recomendações no campo da cooperação internacional e assistência técnica. No one is safe until everyone is safe. Isso quem disse na semana passada foi Michelle Bachelet, quando tivemos com ela uma reunião do pleno da comissão. Ou seja, o vírus carrega um componente aí multilateral, eu diria, e demanda, como um desafio global, respostas globais. Então, é um tempo de nós avançarmos no multilateralismo, é um tempo de nós avançarmos nas ciências, e aí a minha última observação é essa, acho que nunca o mundo inteiro esperou tanto das ciências, né?
aqui acreditamos que virá essa vacina e que as nossas vidas serão transformadas. Mas vejam, um desafio é criar a vacina, outro desafio é ela chegar e ser distribuída. Eu tenho cada vez mais defendido a vacina como um bem público universal. E a comissão, na sua resolução 01/2020, também aponta isso, a necessidade de flexibilizar todo o direito à propriedade intelectual, a fim de assegurar o direito ao acesso dos benefícios e avanços científicos. Então, esse é um ponto crucial, e aí vem a narrativa do direito, porque de nada adianta a vacina for criada. Eu tive outro dia, há 2 semanas, num webinário organizado pela Harvard University, com a professora Catherine Seeking, ela diz, olha, o presidente Trump tem dito que se a vacina for criada aqui nos Estados Unidos, só será para os norte-americanos. Então, vejam, aí vem a narrativa das humanidades, é por isso que eu acho que nós temos a pandemia, pela sua natureza multidimensional, pelo seu grau de complexidade, pelo seu desafio, não é? Desafio que impõe a cada um de nós, ao mesmo tempo, 200 países estão sofrendo os mesmos desafios, demanda aí o quê? Que nós possamos aprender com lições do direito comparado, que possamos identificar as boas práticas e as práticas desastrosas, e demanda que nós possamos dar o melhor de nós. De verdade, eu acho que aí, nós da área do direito, né, os economistas, quais são as políticas capazes de reduzir essa desigualdade, nós da área do direito defendendo o direito à ciência, o direito ao acesso aos avanços científicos. Então, eu vejo que é um tempo muito desafiador, duríssimo, difícil, mas também, quando eu me vejo na OEA, e quando eu lembro que hoje a ONU celebra os seus 75 anos, ONU, OEA, OMS, foram frutos da Segunda Guerra Mundial. Portanto, as grandes rupturas e as grandes transformações oportunizam respostas que podem ser respostas construtivas. Então, esse foi o legado da Segunda Guerra, a Declaração Universal, a Carta da ONU de 45, que hoje celebra os seus 75 anos, a própria OEA, a Convenção contra o Genocídio, a OMS, ou seja, toda essa arquitetura, Bretton Woods, tudo foi criado no pós-guerra. Então, eu sempre me questiono o que o mundo, qual será o nosso legado pós-Covid? Que aí vamos romper com a fatalidade e é tempo de construir decisões. Então, eu creio que aí seremos responsabilizados pelas decisões que tomarmos num momento tão dramático. É um momento dramático, e aí encerro que eu vejo, nos une enquanto humanidade, né? Nós compartilhamos desses mesmos medos, angústias, ameaças, riscos, vulnerabilidades, mas nós também compartilhamos dessa mesma busca, dessa mesma esperança, dessa mesma solidariedade, e que nós possamos impulsionar sociedades mais justas, mais pacíficas, mais solidárias, mais sustentáveis nesse mundo aí que se avizinha. Então, essas são as minhas primeiras reflexões, tendo em vista a nossa experiência na Comissão Interamericana. Agradeço muito, queria muito ouvir vocês. Muito obrigada. Eu estava só comentando que a ONU, de fato, surge como reflexo da Segunda Guerra Mundial, e a OIT como da Primeira também, né? Então, enfim, essas grandes crises acabam também propiciando o surgimento de instituições, e até com um certo sentimento de solidariedade. Mas como o nosso tempo é muito curto, eu queria fazer uma provocação, até para a professora Paula Danese, a professora Flávia também fique à vontade para responder. Nós vemos hoje uma certa crise institucional, né? E aí eu perguntaria para vocês duas, né, como esse sistema interamericano de direitos humanos em que nós estamos inseridos, ele pode, de alguma maneira, ter um papel transformador nesse problema que é nosso, que é regional, que está aqui no nosso país. Bom, eu vou falar então rapidamente, porque depois eu vou passar a palavra para a professora Flávia Pevezan, que tem uma larga experiência. Eu lembro uma vez que a gente foi tomar um café e ela falou para mim assim, sabe, Paula, na verdade ela me chama de Paulinha, né? Sabe, Paulinha?
por muito tempo, eu estudei o sistema interamericano, escrevi sobre, e hoje eu estou do lado em que eu estou ativamente trabalhando com o sistema. Então, é uma outra visão, analisar aquilo que é o resultado e é uma outra visão você fazer parte do resultado. E eu senti o maior orgulho quando ela disse isso. Como a professora Flávia Pezan, eu acredito muito no sistema interamericano de direitos humanos. Quando eu estive lá na comissão, foi um grande sonho meu trabalhar com os direitos humanos, eu vi que realmente, como a professora Flávia Pezan, ela sempre reitera, o sistema interamericano, ele salva vidas. Então, nessa crise institucional, e eu brinco com os alunos, eu falo, se não tiver direito internacional dos direitos humanos, nada poderá nos salvar. E também tem uma frase que sempre me calou muito fundo, mas isso é uma frase que eu ouvi quando eu estava estudando a questão da Agenda 2030 da ONU, que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também a OEA têm trabalhado conjuntamente, é que se não houver solidariedade, nenhum direito poderá nos salvar. Então, a ideia é justamente essa, nesse exato momento, isolados demonstrando a nossa solidariedade, tendo uma resolução número 1, que eu fiz questão de espalhar para todo mundo, porque a resolução número 1 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é uma resolução muito completa, porque ela trabalha a parte geral do acesso à saúde, mas ela trabalha, por exemplo, a questão dos migrantes, como é que eu faço quando tenho refugiados em campos de refugiados, em fronteiras, a questão das mulheres, a questão LGBTI. Então, eu acredito que o sistema interamericano, e acredito no direito internacional público como um todo, uma forma de realmente trazer aí algum equilíbrio nas relações institucionais internas. Mas, feita essa breve consideração, eu passo a palavra para a professora Flávia Pezan. Muito obrigada, Paulinha. Eu vou me chamar, professora Paulinha, carinhosamente falando, e agradeço muito a questão que nos é posta pelo professor Jorge. E, de fato, a OIT nasce em 1919, em resposta aí a todo o clamor por igualdade, todo o flagelo social causado pela Primeira Guerra Mundial. Totalmente de acordo. Com relação ao sistema interamericano, professor, eu até propus aos meus colegas que nós vamos criar um observatório de impacto estrutural do sistema interamericano, que nós sempre frisamos, nosso mandato é proteger direitos, pero cambiar realidades. Ou seja, não apenas proteger direitos, mas contribuir para fomentar avanços. E nos estudos que eu tenho feito, de fato, seja fora da comissão como acadêmica, dentro da comissão como membro da comissão, o que eu percebo é que o sistema interamericano presta uma extraordinária contribuição ao fortalecimento da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito na nossa região. O contexto, eu diria, aponta a maior teste, quiçá, das nossas democracias e Estado de Direito, tendo em vista a pandemia. Porque, em geral, em tempos pandêmicos, tempos excepcionais demandam respostas excepcionais. E, em geral, a receita tem sido empoderamento do Poder Executivo e Forças Armadas, num contexto, não é, em que nós tivemos aí ditaduras, autoritarismos, contexto brasileiro muito delicado, em que a polarização extrema, eu lembro Steve Levinsky quando diz extreme polarization can kill democracy. Nós temos que encontrar um common ground, temos que construir um projeto nacional com base na Constituição Federal, nos seus valores e nos princípios do direito internacional de direitos humanos. Então, eu dedico a minha vida a essa causa, direitos humanos, Estado de Direito e democracia. São construções coletivas. A comissão lançou um pronunciamento recente demandando dos estados que possam assegurar a vigência da democracia e Estado de Direito no contexto da pandemia, recordando que o respeito e garantia dos direitos humanos é a base necessária para a vigência da democracia e Estado de Direito, a importância do fortalecimento das nossas instituições, do funcionamento dos poderes, do funcionamento. Eu vejo hoje 35 países, não é? Esse é meu trabalho diário, e eu fico muito orgulhosa do caso brasileiro. Nosso Poder Judiciário, com muita resiliência, não é? Tem respondido, o Supremo, com sessões virtuais, inclusive quando é feriado, nesses tempos aí pandêmicos, o nosso Legislativo também, que não é a regra na região. Na região, há estados em que só o Poder Executivo está em funcionamento, e isso, para mim, é estarrecedor.
E a nossa resolução demanda que os remédios judiciais, o funcionamento do Poder Judiciário como uma garantia fundamental na proteção de direitos humanos, o acesso à justiça, o funcionamento da justiça. Então, eu realmente sou uma defensora, uma crente no sistema interamericano, e tenho aí até razões empíricas para acreditar que o sistema salvou vidas, que o sistema contribuiu para desestabilizar as ditaduras, que o sistema contribuiu para impulsionar as transições democráticas, contribui para o fortalecimento da institucionalidade democrática e contribui para dar vez e voz, ampliar a voz dos mais invisíveis, dos grupos e pessoas em maior situação de vulnerabilidade. Eu só lembro aqui, para fechar, há uma obra muito interessante, esse clássico, Por que as Nações Fracassam, e a tese central, que me parece interessante, é que as origens do poder, da prosperidade, não estão nas características geográficas, culturais, etc., mas o sucesso ou fracasso de uma nação está nas suas instituições. Então, eu sou uma pessoa extremamente multilateralista e institucionalista. Defendo as instituições, nós temos que solidificar e fortalecer a nossa institucionalidade democrática. Então, eu vejo que nós temos uma solidez, o Brasil carrega uma solidez, ainda que os tempos sejam bastante preocupantes e até ameaçadores. Mas temos aí as nossas instituições, a sociedade civil hoje protagonizando com movimentos que buscam salvar a democracia, o Estado de Direito, e os direitos humanos. É tempo, hoje, não só de solidariedade, mas de pontes, de sinergia, de cooperação, não é? E de nós avaliarmos, acho que os tempos pandêmicos nos convidam, acho que todos nós fizemos e fazemos diariamente esse exercício, o que vale a pena na vida? Quais são os valores que nos movem? O que nos alicerça? E, sem dúvida, não é, vale a pena a luta por direitos e por justiça. Sem dúvida, vale a pena nós contribuirmos para o fortalecimento dos direitos humanos, da democracia, da paz, do Estado de Direito. Vou fazer uma última pergunta, eu sei que o tempo é muito, muito curto, e pode ser uma resposta bem singela, que eu sei como é precioso o tempo de vocês e como é apertada a agenda de vocês duas. Em relação da minha área, direitos sociais, direito do trabalho em particular, há algum tempo, em razão das mudanças legislativas mais recentes, a gente discute muito a importância do controle de convencionalidade, como maneira de vedar o retrocesso social, de preservar algumas conquistas históricas dos trabalhadores. E aí eu lhes pergunto, podem fazer uma resposta absolutamente curta, o que falta para nós difundirmos melhor o controle de convencionalidade como um instrumento, uma ferramenta tão relevante para a preservação dos direitos humanos? Obrigada, professora. Obrigada pela sua pergunta, professor Jorge. Eu acredito que o que mais falta para o controle de convencionalidade, aí, tratando a questão de direitos humanos também, é a questão da educação em direitos humanos. Infelizmente, na faculdade de Direito, são poucas as faculdades em que você tem um momento para saber o que é o controle de convencionalidade. A gente aprende muito controle de constitucionalidade. Agora, quando chega na parte das convenções internacionais, às vezes aquilo passa muito rápido, não tem uma cobrança efetiva, às vezes, na OAB, que impõe ao aluno buscar esse conhecimento. Então, o meu ponto de vista, eu acredito que, e aí abrange um pouco mais do que o próprio controle de convencionalidade, a própria educação em direitos humanos. Mas, obrigada pela oportunidade. Professora Flávia? Eu também me uno ao que disse a professora Paula, e teria 3 reações. Além da capacitação, educação, difusão do sistema interamericano, dos seus estándares, dos estándares protetivos internacionais, e a educação é um direito humano em si mesmo, e é um direito de empoderamento que vai impactar outros tantos direitos, e aí eu creio que todas as estratégias são bem-vindas para promover a cultura de direitos humanos. Então, contamos aí, professor Jorge, com a ESA como uma aliada que tem sido sempre, as universidades, ou seja, todo o território é um território importante. Eu tenho participado de capacitação de juízes, já recebi o convite e capacitei assessores do Supremo por 2 vezes, em 2018. No STJ teve um grande evento em março, foi o último que eu participei presencialmente, com mais de 800 inscritos, e o STJ, com o juiz Paulo Albuquerque, da Corte Europeia de Direitos Humanos,
também aí avançando nessa agenda do controle de convencionalidade. Então, eu creio que o primeiro vértice é a capacitação. O segundo é nós temos que fortalecer a emergência de um novo paradigma jurídico. Paradigma jurídico esse pautado nos parâmetros constitucionais, nos parâmetros convencionais. E isso já temos a base jurídica, que é o recurso extraordinário 466343, julgado pelo STF em 2008. Por unanimidade, o Supremo entendeu que, no mínimo, os tratados de direitos humanos têm hierarquia supralegal, se não constitucional. Inaugurado foi o tema do controle de convencionalidade, porque a partir dessa decisão do Supremo, esse leading case, toda e qualquer lei deve passar, como lembra o professor Jorge, pelo crivo da constitucionalidade e da convencionalidade. Então, eu creio que cabe à cultura jurídica densificar a emergência desse novo paradigma jurídico. E com isso, termino o terceiro ponto, aí sim nós teremos um Estado de Direito, não só constitucional, mas convencional. Um Estado constitucional e convencional de direito. Então, eu creio que aí temos um grande desafio, uma grande missão cívica, civismo aí emancipatório para contribuir com esse Estado de Direito, não só constitucional, mas Aliás, faço apenas um registro muito elogioso aqui, né? Bem antes da emenda 45, discutir a aprovação e inserção dos tratados de direitos humanos com força de lei, de norma constitucional, observado um quórum especial, a professora Flávia, o professor Antônio Cansado Trindade já defendiam essa ideia que, no final, acabou inspirando o nosso legislador e certamente também os ministros do Supremo ao editar essa decisão tão relevante a qual foi feita a referência aqui. Mas chegou o nosso tempo, eu deixo aqui o meu convite para a professora Paula e a professora Flávia continuarem prestigiando a nossa escola, como já o tem feito, chamando elas também a usarem todas as ferramentas que a gente tem aqui na escola, da melhor maneira que entenderem, e agradeço também a todos que dedicaram um pouquinho do seu tempo a assistir esse programa. Muito obrigado pela atenção e, de novo, tenho certeza que esse tema, pela relevância, nos permitirá outros encontros com a professora Paula, com a professora Flávia aqui. Muito obrigado a todos.